Mesa quadrada, futebol esculacho aí, mais um episódio agora. Passada a fronteira dos 1000, né? Agora é só pra cima, para o alto e avante. Rumo 1 milhão, hein? E para o alto e avante também, nós, Corinthians, líder. Líder? Em breve. Que tabela é essa? Deixa eu ver aí que eu tô vendo aí. É o Galo, né? Quando tá o time, só o time com os pontos, a gente fala que é líder isolado. Como não tá isolado, então são dois líderes. Ah, mas só no final não, a gente vai ver. É igual aquela história de perder nos pênaltis. Não é perder. Não é perder. Perder nos pênaltis não é perder, é eliminação. Não perdeu em tempo normal? Mano, ou é primeiro ou é segundo. Não tem dois primeiros. Ou é primeiro ou é Não, segundo. o critério de desempate Ou vai perde pro ou final. ganha. Me responda uma pergunta. Se o troféu fosse ser entregue hoje, pra quem iria? Hoje Pra iria quem? pro Atlético. Então pronto. Ah, mas eles são líderes. Na tabela aparece o número 1 na frente do nome de quem? Atlético. Então pronto. Não, a gente Como tá E lá, esse tá 1 que é junto. 2? Eu não entendo. Contra a fato. 2 é 1. É. Que nem antes da gente jogar contra o Atlético, eu já sabia que a gente ia empatar com o Atlético, porque era 3 pontos de diferença e o Atlético era freguês. Ah, lógico. Agora, Eu se lembro não daqueles tiver- 5x1 que eles tomaram lá no ano passado. Tudo, lá, na virada lá. tudo no Corinthians é virtual, vocês já perceberam? É, tudo. Título mundial é virtual, primeira nada de colocação é virtual, virtual. Não tem nada de É. virtual, a gente já ganhamos Pô, janeiro de fala 2000, a gente sério, ganhou o mano. Mundial e acabou. Ganharam o torneio de verão, de praia. Se fosse. Vai E lá, hoje vai lá seria no site disputado da ainda FIFA. no. Você Iria quer ser ligar no disputado site na da Liga FIFA? Americana. Você Licença da FIFA aqui? Daqui, deixa eu Liga ligar. legal, licença da FIFA? Liga, manda um e-mail lá, blatter, Pra quem que eu vou mandar? Mano, Assinado embaixo achei que ainda ele vai pelo colocar uns 5 times cara campeão. da CBF lá. É, Mas o Marinho preso, né? O outro lá, o. Não, e outra, hein? Quem que patrocinava esse campeonato aí? O cara da Trafic. É, já, o próprio nome já fala que tem mano. alguma coisa aí. Ó. ninguém melhor pra falar de Trafic do que o Palmeiras, né? Não, melhor é o Corinthians, né? Os caras estão ligados. ali no- Absoluto, É. absoluto, O mano. Corinthians no Trafic ele manja mais, mano. Isso aí É bom ser amês. Parceiro do Palmeiras, parceiro da Trafic foi o Palmeiras. Quis reeditar aí a Parmalat. Bom, eu E foi pra sei Série B. de uma coisa, meu time tem qualquer mundial que foi disputado, ele tem, então ninguém pode falar nada. Aí eu posso falar do Teve- Intercontinental teve- mundial. mundial. Teve aquela mini Copa do Mundo lá de 1853. Meu time não era, nem existia, né, mano? né? Meu time ele é o maior campeão, a partir que ele surgiu, ele é o maior campeão que tem, mas antes disso não dá, né? Não existia, não ganha. Porque eles não consideram aquela primeira existência do São Paulo que faliu, né? Não, foi uma É, e fusão aí? de alguns clubes, isso aí é outra São Paulo da história. Floresta. Parte ruim, todo mundo quer esquecer. Não, né? São parte Paulo da, ruim. São Isso Paulo aí da todo mundo- Floresta é o Bambi, né? São Isso Paulo aí, da Floresta. É, isso aí é piadinha pra ser nossa, troféu Carlos Alberto de Nóbrega pra ele. Mano, mas o São Paulo ele não existia naquela época, era outro clube que é igual o Palmeiras teve também uma não fusão. existia, era Palestra Itália virou Palmeiras. Não, vocês mudaram É. de nome. O São Paulo fez uma fusão de clubes e virou Pra um- poder existir, né? Pra poder- Porque tava É, difícil de Vocês pagar as não contas desmentiu. aí. O Corinthians Ah, pra existir não largou o Palmeiras, ou foi o contrário? Não foi assim? Ao contrário, o Corinthians existiu, foi o primeiro. Fusões e desmanches existem. A coisa para evoluir teve que ter a separação, né? O pessoal lá saiu, Casadinho. viu que tinha merda dentro do Corinthians, saiu e fundou. Foi a parte o Palmeiras. boa que saiu. Ah, entendi. Aí no primeiro jogo a gente já foi lá e deu uma cacetada nele. Saiu. É. Um time que existe há mais tempo que o outro, normalmente deveria ser assim mesmo, né? Aí depois a história Deveria, já mas o São mudou. Paulo existe há Mas- menos tempo e é o maior campeão. O que importa hoje é que o Corinthians tá lá. Em juntinho, segundo junto com o lugar, Atlético. em segundo Junto lugar, com o Atlético. Até Collor responderia a posição que ele tá, né? Collor, aí aparece a imagem dele, lembra que ele era o sitezinho do V, o Corinthians, ó. Mas ganhamos. o Maluf, né? Segundo turno e depois para a vitória. Ganhamos com show do Walter. Hã? Show do Cássio Cover Walter. Mano, o cara jogou Cássio mais que o Cássio e os caras vêm falar que ele é o Cássio. Não, ele é Cássio- melhor. Não, o Cássio é Muito, melhor que o Walter. muito. Se você assistir o jogo, você vai perceber. O Cássio posiciona melhor a defesa, por isso que ele não toma tanto chute. Ah, mas se for Né? olhar quem posiciona a defesa, vira técnico, pô. Não, mas o goleiro tem esse trabalho. Eu lembro na época do Ronaldo. O Ronaldo Mas também a bola orientava a quando defesa chega inteira. entra.
A bola nunca chega porque a defesa tá bem postada, Ele- mas eu sempre passou da falo. defesa é gol. Eu sempre falo, ele é o famoso goleiro leite moça. Bateu, tomou. Cara, ele é muito ruim. Não foi isso que eu vi contra o Flamengo. Ah, mas os contra o caras Flamengo acertam tinha um a mais ali, porque tinha que ganhar. Briguinha por causa não do foi isso que eu vi. caso Briguinha. perdido. Não foi isso que eu vi time contra o jogou Atlético Paranaense, não foi isso que eu vi contra o Goiás. O Cássio tá catando muito. Infelizmente se machucou, aí o Walter entrou e deu conta do recado, porque assim, o Walter ele é um goleiro com muito reflexo. Então O cabelo chute de, dele é todo loirinho, né? Cheio de... chute de longe, chute de longe o Walter vai bem. Mas ele tem um defeito muito grave, que é o que a gente fala muito do Fernando Praz. Ele rebate. Toda bola ele rebate, ele não agarra nada. Ele rebate, o Cássio espalma pra dentro, mano. Ele é o que rebate. Todo mundo na televisão fala bem do Fernando Praz. Aí, outro dia, o Denilson Show, falou a mesma coisa que eu falo. O Praz, ele não segura a bola pra nada. Se o zagueiro recuar a bola pra ele de cabeça, ele pega com o pé, espalma, faz qualquer coisa, mas ele não agarra. Ele é o goleiro de pimbolim, né? Goleiro de pimbolim. Mas o Walter, você vê que a defesa tem que ficar mais atenta, né? Sempre ali na sobra para não sobrar atacante e tal. E funcionou contra o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro, desde o ano passado, né, que teve aquele 5-1 lá, é perceptível que o Atlético Mineiro não é um time que entra na área do adversário. Eles chutam de qualquer canto. Imagina se entrasse, fez 5 no Corinthians, se ele entrasse. Ah, mas o Corinthians ele tava tá ali. fazendo gol até agora. Não sei se você lembra, mas o Corinthians botou os 11 debaixo do gol. Mas porque o Corinthians colocou os 11 debaixo da trave ali. Não, já 10. O Cássio ele joga mais adiantado. E o Atlético tava chutando de longe e fazendo os gols. E foi o jogo do Corinthians com o Atlético também foi exatamente isso, é que o Atlético errou muito chute no gol. Não, mas o Porque se Walter ele acertasse foi bem. pelo menos 50%, ia ser uns 5-1. Aquele gol que o Walter pegou no finalzinho lá, quer dizer, nem pegou, né? O atacante que perdeu aquele gol, né? O cara saiu, tudo O cara mais. saiu bem, saiu no bem. O Bola atacante na não pode perder trave, gol daquele teve jogo. de Foi tudo, igual o né? Pato Bola aí na no. trave. Foi igual o Pato no jogo do esporte lá. O jogo tava 0x0. Acho que foi o Ganso meteu uma bola pra ele na cara do goleiro. Ele foi fazer o quê? Gracinha, driblar o goleiro. Mano, ele podia ter. O goleiro já tava quase na meia-lua. Ele dá um totozinho, tira do goleiro antes. O goleiro chegar e foi que ele deu Até bola. aí, aquele gol que o Wagner Love perdeu contra o Flamengo foi a mesma coisa. Não, Saiu na cara do goleiro, que Falta vai perna, lá e falta chuta em cima perna do pro goleiro. cara. Não, Falta dá, perna. né? O cara já Esse chega gol é cansadão, grande. morrendo. Né? O gol é grande. E o gol é Queria ver grande. eles fazendo um golzinho lá na rua, lá que a gente jogava com as travinhas de ferro pequenininhas. Queria ver esses caras fazendo gol. É igual aquele que o Cristiano Ronaldo deu piti ontem. Não vi. Deu piti. O Cristiano Ronaldo tava no treino lá do Real. Aí eles estavam jogando com gol caixote. Lá em Santos a gente chama de gol caixote, não sei como é que vocês chamam aqui. Mas aí o Cristiano Ronaldo fez um gol lá, o treinador anulou o gol, ele saiu do treino, mano. Abandonou o treino. Nossa. Deu chilique e saiu do treino, mas enfim. E aí no meio da semana a gente ganhou do ABC de Natal. Gol do Rodriguinho. Gol do Rodriguinho Rodriguinho com de os pênalti. times, O Rodriguinho foi Rodrigo revelado. no ABC. Não, foi pelos travessos, Sei. não era do. Mas foi o amistoso mais mandrake da história do futebol brasileiro. Ganhou dinheiro. Nossa, né? não, foi marcado por dois. Ganhou dinheiro? Será que Será? ganhou? Eu sei que foi pra Porque, fazer meu, ter tinha- jogador de tinha- lá. Do jeito que a situação do Corinthians se foi de graça, Tinha 4 mil pessoas ali, a única coisa que eu sei é que a ABC pagou todas as despesas de transporte e hospedagem. E exigiram, a única exigência deles era que o jogador que tá no Corinthians, que era deles, que ele jogasse. Não pediu mais nenhum outro, só ele. Mas Eu não qual sei é o esse nome dele. jogador? Eu não sei o nome dele, é tipo. o Rodriguinho. Tá parecendo o estádio do Palmeiras, ó. Tava construindo, caiu. Não, o estádio que caiu foi do Corinthians. Não, não. Teve já. Ah, é, do Palmeiras também matou. Aí na construção foi do Palmeiras. É, O do Corinthians, os dois do caíram. Palmeiras matou um, do Corinthians mataram quanto? Do Corinthians caiu lá, que caiu a. Ah, coberturão, né? Bom, reconstruindo o cenário, ó, foi um amistoso marcado por 2 deputados. Ah, aí Né? você já.
Já corta o assunto, a gente já sabe o resto. Ou pra onde seja, vai o essa que, história? né? Enfim, isso aí. Ridículo no meio do Campeonato Brasileiro, o time precisando aí. Não, mas o Corinthians estava de folga, continuou de folga, Ah, que que levou um folga, monte de molecada lá que nunca joga. Ele falou de deputado, acho que a ação de política tem uma coisa aqui. A gente podia mandar um chupa Dilma aí, porque ela tá zoando o país. Tá difícil. Tá ruim. E Chupa aí, né? Porque aqui não. vamos. É. Vamos. Boa. Bom, vamos continuar com os clubes que ainda não estão na Copa do Brasil porque são Grandes. bons. Colossais. E falar da grande derrota do São Paulo pro Sport. Grande esporte. Grande Sport que atropelou, mano. Ó, Atropelou. mas o São aqui eu sei que ele vai colocar o Cry Baby aqui, mas a gente tem que falar uma coisa. O time jogou mal, mas a arbitragem no país tá uma vergonha. Não. O São Paulo jogou mal, merecia perder. Mas a arbitragem do país tá sem vergonha, cara. Sabe o que eles fizeram naquele jogo? Parece mimimi, mas é verdade. Não, Tá e muito é fraco. redundante, Não, não, A realmente, arbitragem tá ruim, mas O cara, o jogador não pode falar com o juiz, mano. Não, agora O vamos. jogador não pode Não, contar não, com o peraí, juiz peraí. mais, mano. Falar com o juiz é uma coisa. O Ganso faz um ano que Só ele é fala com o consultor do juiz. Eu acho que ele deveria trabalhar lá na federação. Né? Ele é Agora- fiscal do árbitro, ele não joga Eu bola. vou ele falar um fica negócio aqui, o quero tempo ver o inteiro. que vocês pensam sobre isso. O juiz tem essa atitude rigorosa, né? Aí o jogador é expulso, igual no caso do Dudu. Ele é expulso, é julgado, aí ele pega lá, 120 dias. Só que o cara sabe que ele não vai pegar 120 dias. Ele deveria. Mas não Né? pegou. O Serginho Chulapa chegou a pegar um ano de suspensão porque chutou o bandeirinha. Se fosse hoje, ia ser Aí, punição eterna. então, velho. aí o Dudu pegou 120 dias. Só que aí você vai lá, efeito suspensivo, o cara já tá jogando. Aí foi julgado de novo, pegou, continuou 120 dias. Já tá com efeito suspensivo, domingo ele joga de novo. Teve Quer efeito dizer, suspensivo de novo? Já teve de novo. Ah, Então quer aí é dizer, sacanagem. vai ter uma nova eleição, lá, um novo julgamento que provavelmente vai Aí ser quando ele tiver. desconsiderado a agressão, vai ser como a atitude hostil, e ele pega 5 jogos. Quer Aí dizer, já o cumpriu. jogador já sabe que ele nunca vai cumprir esse tipo de coisa, então ele faz o que ele quiser em campo. E aí, o que resta pro juiz? Né? Para a comissão de arbitragem como um todo? Não querendo defender as cagadas, mas eles têm que ter atitude enérgica, porque o jogador faz o que quer. Meu, o E o Ganso, único cara, jeito dele se defender é o cartão. Ah, mas isso aí acaba com o trabalho de um ano inteiro do clube, né? Ah, cara, mas Aí que tá. Eu não, o clube eu não tô mas defendendo tem que chegar o no Ganso, jogador. nesse tem caso defendendo o responsabilidade. Ganso. Eu tô falando em si todas as expulsões. Então, mas o Ganso e o Luiz Fabiano, a gente sabe que eles estavam para ser negociados aí, e eles nem queriam ter viajado, e aí chegou lá, jogou de má vontade, entrou com má vontade, e já fez isso para ser expulso mesmo. Isso a gente sabe, é fato. Agora, os outros times aí, os outros clubes também estão sendo prejudicados pela mesma coisa. O jogador às vezes toma um cartão lá, xinga, vira e xinga com alguma coisa, tá nervoso. Então, lá, mas o aí- time já vai lá então, mas expulso, não- né? Mas aí o que fazer, acontece? cara. Ah, mas O que clube meu, vai tem que ter passar na responsabilidade, cabeça do mano. jogador, Mas porque para, o jogador para. custa Cara, caro, você tá porque na o jogador pilha não ali, sei o mano. quê. Hoje, Entendeu? Você tá na pilha do jogo. Ah, então, rola às milhões de vezes dinheiro, você tá na tá pilha do estressado. jogo, você dá um lá, vai tomar no cu, sei lá. Beleza. Agora o Ganso, cara, E na Europa é diferente. fica Você no não tá pé do... defendendo o Ganso. Que nem eu falei, que nem eu falei pra você. O Luiz não importa, Fabiano, o eu juiz entendo. apita, acabou. O juiz apitou, o jogador levanta, dá uma reclamada e sai fora. Você não vê ninguém peitando. Mas lá os juízes apitam o que é pra apitar, mano. Não é apita mais só ou que é. menos, mais ou menos. Não, tem erro, mas aqui é grosseiro, cara. O que aconteceu com o Luiz Fabiano, eu entendo. Eu acho que o Luiz Fabiano foi expulso com justiça, foi expulso com justiça. Exagerou na reclamação? Exagerou na reclamação, mas eu entendo que ele vai e reclame com o juiz porque ele achou que não fez uma falta para cartão. Normal.
Agora o Ganso, cara, ele fica o jogo inteiro em cima Pedindo do o juiz. cartão. Ó, o cara O fez jogo uma inteiro. falta simples nele na lateral do campo lá. Ele sentado já assim pro juiz. E não é de hoje Nossa, isso. eu vi isso, Não é eu de vi. hoje. Ele quer apitar todo jogo. E todo jogo ele acha que ele é Que aí ele prejudicado tira pela o foco, arbitragem. ele perde o foco do jogo, do que ele tem que fazer em campo, pra ficar reclamando. Porque aí ele joga a responsabilidade pro juiz. Aí depois ele Não não entende adianta. porque que ele não vai pra Europa. É, e aí Não ele sai tá nervosinho e funcionando. ainda não dá entrevista não. Sai sem falar. Chutou no copinho de água, É, não cumprimenta a técnica. chiliquenta, ele Não, você tinha que ter ido pro Orlando City, meu querido. Porra. Muito fresco, imagina. Mas se bem E que o cara tem continua aí o que quê? tá bom. 24 anos? Sim, Sei lá, O cara é moleque ainda, É, tem teve uma um carreira futuro na pela Europa, frente e tá aí, ó, jogando no lixo, porque o São Paulo vai queimar o filme dele grandão mesmo. vai. Isso tá manchando o currículo do cara. Tanto é que ele vai direto pra onde os jogadores aposentados vão. É, já tava Ele pegando já vai, né? ele não vai pra Europa pra depois os Estados Unidos, ele vai ponte aérea direto. É, mas apesar que hoje em dia o mercado com dinheiro aí ou é Estados Unidos ou é China, né? Ah, mas Infelizmente. É, a a Não, Turquia Europa, também, né? a Europa tem A dinheiro. Turquia. Ah, A diferença é que a Europa não tem mais interesse. Mas por quê? Porque o Porque jogador não vai tem mais lá. jogador. Não é por isso. É porque sabe que jogador brasileiro é vagabundo. Chega, gasta uma grana no jogador, o jogador fica lá 6 meses e pede pra sair, porque não se adaptou. adaptou, não consegue Ah, comer, mas Inventa um monte de tem tem que historinha. comer arroz e feijão. E os caras cansaram, falam, eu não vou ficar perdendo dinheiro com esses malucos. É. O cara chega aqui, ai não, minha família, meu cachorro. Ó, o cara tem que ser profissional, saber que no futebol, se o cara for transferido pro time, ele tem que cumprir o contrato dele lá e acabou. É o mínimo, né? Você é homem. Os caras não pensam nisso antes de ir, né? Porque você vê que tantos jogadores aí ficam tantos anos nos clubes europeus, por quê? Porque chega lá, assina o contrato, cumpre o contrato e beleza. Né? Agora o jogador brasileiro não faz isso. Aí o time cansa. É a fama que o brasileiro tem ainda de ser um craque, de mandar muito no futebol, tudo. Ainda tem país que quer investir aqui, igual o caso da China, da Turquia e dos Estados Unidos agora.